Eu não me meto com fodão, Deu nem não. tempo. Eu nem Deu não treto nem tempo. com fodão, não, mano. Nem Fodão fudendo, sai esculachou fora. ele? Salve galera do canal, beleza, mano? Tudo bem com vocês? Manos, eu fui viajar nesse final de semana e parece que já existe diversas mentiras e desinformações trazidas pela comunidade do Xbox, pela comunidade imunda caixista, né? Criadores de conteúdo passando diversas desinformações sobre o FSR 4.1. E eu vou nesse vídeo trazer várias informações para que vocês, né, não caiam nisso e também, lógico, obviamente, consigam desmentir tanta mentira que foi criada por esses caras. Então você, mano, que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante na divulgação aqui do vídeo. O seu comentário é extremamente importante. Você vai ajudar demais o meu canal aqui. E, cara, de verdade, você que pode ajudar aí, mano, no LivePix aí, ajude, porque o nosso canal, infelizmente, foi desmonetizado e eu só vou conseguir, talvez, resolver isso no final de julho. Então, considere aí ajudar o meu trabalho aqui via LivePix aí, né? Se você gostou do conteúdo, gosta do conteúdo, tá aqui todo dia assistindo, like, comentário, mano, e considere aí, né, ajudar aí, né, financeiramente o projeto do nosso canal. Beleza? Vamos pro vídeo de hoje? A gente já vai começar como, rapaziada? Com o maior propagador de fake news que existe no Flame War hoje. Ao lado de Nanda Jojo, é claro, né? Porque também, sejamos honestos, ele mente? Ele traz informação? Sim, mas a Nanda Jojo também, ó, pau a pau ali com ele, né? Se é que você me entende, rapaziada. Vamos lá ver a quantidade de asneira, mentira e desinformação trazida por este ser aqui. Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu quero que você saiba que os consoles Xbox Series são praticamente um Megazord em evolução. É impressionante como a arquitetura desse console foi feita a forma de possibilitar que ele evolua com o tempo. E hoje podemos ver que o Series X e o Series S vão receber o AMD FSR 4.1, que é o melhor AMD. Primeiro, não existe nenhuma informação oficial, tá, rapaziada? Isso é mentira o que ele tá... Aqui já é necessário, já é objetivamente mentira o que ele tá falando. Não existe nenhuma informação de que os consoles receberão FSR, tá? FSR 4.1, até porque hoje mesmo os consoles Xbox mal trabalham com FSR 2.0, 2.1, 3.0 e 3.1. Raríssimos são os jogos que utilizam dessa tecnologia, né, nos consoles Xbox. E quando utilizam, é só borrões, borrões e borrões. A tecnologia de upscaling da AMD do momento. E ao mesmo tempo eu quero que vocês entendam que nossa querida Achinha está aqui para fazer com que o console Xbox tenha o verdadeiro valor que ele merece. Mas cabeça de balão, o que que tem a ver FSR da AMD com a Asha Sharma? Não existe, não tem relação. Não tem nenhuma relação. É a AMD. Tem nada a ver com a Asha Sharma. A Asha Sharma não fez nada. Não foi a Asha Sharma que criou, né, DLLs e trabalhou em cima de Int 8 para lançar upscaling para RDNA 2, cara. Não foi a comunidade do PC que fez isso. A Asha Sharma não tem nada a ver com isso. Dá um choro falar sobre esse AMD FSR 4.1, porque as pessoas não aceitam que o Xbox foi feito em uma arquitetura que proporciona a evolução de um hardware, mesmo depois de um grande tempo. Agora imaginem, meus amigos, como não será o... Isso também é objetivamente mentira. Isso é objetivamente mentira. O Xbox, ele funciona, ele tem uma arquitetura chamada RDNA 2. E diversas de recursos do RDNA 2 não estão disponíveis no Xbox. Como, por exemplo, o Frame Generation. Você não consegue, a Microsoft, ela não ativa o Frame Generation, né, via o seu console, e precisa do desenvolvedor fazer isso manualmente. Ela não faz isso automaticamente, o seu console não tem essa possibilidade. Nas RDNAs 2, né, as placas da linha 6000 da AMD, você tem essa possibilidade via software, né? Então não é bem assim. FSR mesma coisa. Você não utiliza ele sem que o desenvolvedor implemente isso. Você não tem essa opção no Xbox.
né? Já nas placas da AMD você tem essa opção. Inclusive, como eu falei, FSR 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 mal são utilizados no Xbox. Praticamente jogo nenhum utiliza essas métricas, né, de reconstrução de resolução no Xbox. Tá falando besteira também. Xbox Series, quer dizer, o Xbox Helix, e o seu codename é esse. Pois os consoles Xbox são projetados para serem feitos como um computador. E o que um computador faz ao longo de um tempo? Ao menos no quesito software. Ele evolui, ele atualiza, ele melhora. Vamos comentar. Outra coisa que ele fala aqui também, né? E os consoles Xbox, eles são desenvolvidos como computadores e ele, ao longo do tempo, melhora. Eu não sei que tipo de mundo esses caras eles vivem para eles nem se informarem sobre. Mas, o Drake, uma das grandes responsáveis por trabalhar com a AMD justamente em FSR foi a Sony. Foi a Sony. Inclusive, a parceria da Sony e a AMD, trabalhando ali depois no PSSR, permitiu que permitiu que futuramente a própria AMD melhorasse o FSR4, né? E agora FSR 4.1 com o hardwares acelerados, né? Elas, em conjunto ali, elas desenvolveram, né, o PSSR e depois a AMD evoluiu ali, colocando, né, tecnologia ali, né, neural, colocando ali tecnologia ali, hardware dedicado para a evolução ali, né, do uso de IA e do uso dos metadados ali para fazer essa reconstrução de resolução, tá? Se você não sabe disso, quem ajudou a AMD, quem foi a parceira da AMD nisso daí, foi a Sony e não a Microsoft. A Microsoft prometeu diversas coisas, como por exemplo, o DirectML, que até hoje você não vê porra nenhuma sendo dita disso. Ninguém fala disso. Os jogos no Xbox praticamente não são implementados FSR. Até hoje. O uso de Ray Tracing no Xbox é ridículo, perdendo até para o PlayStation 5, muitas vezes, né? Então, o que você está falando é só besteira, sem conhecimento nenhum. Você tem zero conhecimento do que você está falando. Sobre com o Xbox Series S, que é o console mais barato. Assim, barato não, né? Ele ficou caro um tempo, mas é o console que vai se tornar poderoso. Olha a trava na mente. Olha a trava. Demorou 2 horas para circular sangue no cérebro dele, né? O cara, ele não entende do que ele tá falando. Então ele ele só tá jogando asneiras ao vento. Ele não entende do que ele tá falando. Por causa do AMD FSR 4.1. Vem comigo, irmãos. Vamos ver o que ele vai falar. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, o assunto do momento é o AMD FSR 4.1, que é suportado apenas nos consoles Series, tá? O Mentira. Pro tem o seu próprio... Mentira. Primeiro que nem é suportado de forma nativa, né? Nem é suportado de forma nativa em RDNA. Porque, rapaziada, o RDNA 2, ele não tem FP8. Ele não tem. Quem tem isso são os RDNAs 4, né? Que é a linha 9000 da AMD. RDNA 2 da linha 6000 não existe isso. O que vai acontecer? Vai ser a implementação, graças a um trabalho da comunidade com Int 8. Com Int 8. Que eu já vou explicar mais à frente para vocês o que é a diferença de Int 8 e FP8. Existe muita diferença, tá? De fato, aqui o RDNA vai sofrer muito em questão de perca de poder por conta disso. Aí mais à frente eu vou explicar ali quando ele for falar de resolução. FSR modificado, que é o PSSR, né? Mas para isso ele teve que fazer um novo hardware. Inclusive um hardware que hoje custa 7 a 8 mil reais, tá? Mas os consoles Series são os primeiros consoles que a Microsoft anunciou e lançou nessa geração. Se tiver algum cachorro latindo de fundo, me desculpa, é porque do lado aqui do vizinho tem um Rottweiler que fica só latindo e infelizmente ele quer demonstrar poder também, igual o Xbox Series X e o S tem, beleza? Então a AMD FSR tem muitas pessoas que me perguntam, Drake, vai rodar no Xbox Series S? Drake, você sabe se o Series S é capaz de rodar? Bom, galera, eu não sou tão entendido na questão de hardware. Dá pra ver que você não entende absolutamente nada do que você tá falando. Mais ou menos eu pesquiso e eu me informo, tá? O AMD FSR, ele é um software... Pelo visto também não. Tá?
Só que é preciso ter algumas coisas no RDNA do qual faz ele poder, né, rodar e poder executar, beleza? Então, meus irmãos, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês agora, para vocês entenderem o porquê que o Xbox, né, Series S vai poder ter também aí o AMD FSR 4.1, melhorando muito mais a nitidez, a resolução e também, consequentemente, se vai liberar hardware, se vai dar com IA uma resolução melhor, é possível dar um FPS mediante o hardware que vai ter mais liberdade, vai estar mais solto. Que porra que esse cara falou aqui, mano? Vocês conseguiram entender o que esse cara falou? Ele só se atrapalhou todo. Meu Deus do céu, que bizarro, mano. Digamos assim, beleza? Vem comigo, meus irmãos. Pimba, bom, meus amigos, estamos aqui, né? Então vamos conversar aqui agora sobre o console da Microsoft, que foi feito para ser o console mais barato, ficou mais caro depois de um tempo, claro, também tem que ser sincero aqui, mas de fato, o Xbox Series S é o console aí que a maioria da galera tem, que é um console bom, né? Ele é mais fraco, mas ele é um console que ele também entrega tudo que você vê aí, tudo que você pode receber da nova geração, né? Todos os jogos que Caralho, mano, até agora é só merda dita, mano. Ele não explica nada. Ele não entende o que ele tá falando. Aos dois consoles, né? E ele tem sim uma performance, mesmo sendo mais fraco, ele tem sim, né, o poder de entregar tudo que há de mais atual na geração para vocês. Inclusive o próprio GTA 6 vai estar rodando aí no Xbox Series S, beleza? Mas Drake, por que o Series S vai rodar o AMD FSR 4.1? O FSR 4.1, para vocês que não sabem, vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Vocês podem ver como ali no FSR 3.0 tem umas tremedeiras na imagem, tem uns negócios, mas no 4.1 já não tem, por quê? Porque ele é um software muito mais aprimorado. Ele não consegue... Lá, repare aqui, ó. Mano, o Drake, desculpa, gente. O Drake, ele é tão incapaz de criar conteúdo que ele fala umas tremedeiras na imagem. Você entendeu? Ele não consegue explicar pra galera que a imagem, ela tá flicando ali justamente por falta de machine learning, né? O FSR 3, até o 3.1, ele trabalha ali simplesmente com o algoritmo ali. Ele não tem um hardware dedicado, né? Ele não tem uma instrução, um hardware dedicado para ele conseguir de fato ali trabalhar aquele pixel, ele reconstruir aquele pixel com algum hardware dedicado, como a gente tem, por exemplo, hoje na NVIDIA, né? Que são os Tensor Core, né? A NVIDIA tem isso, hoje a AMD também tem, tá? É importante explicar isso para vocês que nossa série 9000 da AMD, ela também tem esses recursos, ela tem esse hardware dedicado para trabalho ali dos metadados de IA, fazer essa reconstrução de resolução, mas o Drake, ele é incapaz de simplesmente pesquisar e trazer conteúdo para vocês, é uma tremedeira na imagem. Puta que pariu. Perfeito, todo nítido, tudo bem, né? Bem formado. Aqui também, por exemplo, ele vai citar o porquê e o que essa tecnologia usa, mais ou menos aqui assim, meus amigos. Aqui, ó, a segunda geração do AMD RDNA 4, né? Os consoles, na verdade, então RDNA 2. Vamos e aqui ver nós ele temos aqui, explicando. olha só, os aceleradores de inteligência artificial. E aqui nós temos, ó, olha o FSR 4.1 em ação, galera. Olha, caralho, mano, que cara aqui é o burro, 4.1, gente. tá? Veja que tá tudo mais nítido, tá? Cara, ele Só é que muito pra burro, rodar, mano. É preciso ter esse INT8 aqui. E dando uma pesquisada, eu acabei vendo aqui, ó, o FSR 4, né, vazado e testado no RDNA 2. Como é que é, Drake? Que porra é essa, velho? Tá? Olha isso. Veja que tá tudo mais nítido, tá? Só que pra rodar é preciso ter esse INT8 aqui. Não, seu animal! Tá? Seu Veja que tá tudo animal! mais nítido, Meu tá? Deus! É justamente o contrário! Você é burro pra caralho! Você não sabe o que você tá falando! Mano, pra o FSR 4.1 trabalhar, é preciso ter o FP8. O FP8, que é justamente o acelerador, né, de IA, o hardware dedicado que eu falei, igual são os Tensor Cores da NVIDIA, né? A AMD também agora tem núcleos, né, que trabalham justamente nessa questão da IA, nessa questão, por exemplo, da reconstrução de imagem também, né? É o FP8. Mano, esse cara é tão estúpido que ele confundiu tudo. Ele fala que é preciso ter o INT8. Não! Foi uma adaptação da comunidade, o INT8 que a AMD vai trazer pra galera agora. O INT8 é justamente uma adaptação. O que precisa ter é o FP8, que já tem nas RDNAs da linha 9000 agora, da AMD, né? Nos RDNAs 4. Caralho, mano. Ó como é... Sabe, cara? Porco, um vídeo porco, não traz informação, desinforma. Aí fica um bando de doente no meu Twitter falando esse monte de asneira aqui, trazendo esse tipo de imagem. Cara, se esse Balrog, o nome do cara, Balrog, se o Balrog tivesse jogado isso daqui, ó,
numa IA e perguntado, IA, desminta essas informações aqui para mim, a IA traria todo um relatório de mentiras que existe nessa imagem. Todo um relatório de mentiras, né? Porque esse coitado aqui, esse pobre, essa mundiça do Balrog, esse infeliz, ele não foi atrás de informação para saber, né, que o hardware que tem no Xbox Series X RDNA 2 não é possível, não existe FP8. Não existe. Esse hardware que eles estão aqui falando e colocando, essas asneiras aqui, nem tem oficialmente pela AMD que vai ser trazido aqui para os Xbox, o FSR 4.1, mas eles já têm essa confirmação, né? Aqui, mano, isso daqui seria trabalhado, essas IAs que tem no Xbox Series SX, seria trabalhado, por exemplo, com o Copilot da Microsoft. Mas esses estúpidos acharam mesmo que quando lançaram os videogames em 2020, eles sabiam, né, que eles iam trabalhar no FSR 4, né, com hardware dedicado, e já teria esse hardware em 2020. Por isso que ela demorou tanto, apanhou tanto da Nvidia, né, esperou tanto para ter para no futuro melhorar o Xbox. Falou aqui, o Xbox já tinha essa tecnologia. Meu Deus, como vocês são estúpidos, mano. Como vocês são burros, velho. Me desculpem, mano. Vocês são muito burros, cara. E aí, mano, é só desinformação atrás. Aí ele continua aqui, ó, falando besteira, mano. Ó, tá ligado? Caralho, eu sinceramente, eu nem tenho mais paciência pra perder tempo com esses caras aqui, mano. De verdade, cara. De verdade. Vamos lá, vamos continuar a burrice. Só que para rodar é preciso ter esse INT8 aqui. E dando uma pesquisada, eu acabei vendo aqui, ó, o FSR 4, né, vazado e testado no RDNA 2, no modo... Caralho, que vontade de bater minha cabeça na parede, mano. Que cara burro, velho. Que cara burro, mano. FSR 4 vazado e testado em RDNA no modo INT8. INT8. Ele não consegue nem ler, mano. Ele não consegue nem ler. Ele acha que é o INT8 que é necessário. E foi adaptado. Do INT8 suportado pelos consoles Xbox Series. Por quê? Olha só, alguns dias o engenheiro da AMD vazou o código-fonte do FSR4 projetado para hardwares RDNA 2. Para quem não sabe, o RDNA 2 é algo que você encontra... Drake, para de falar merda. A AMD, ela trabalha com código aberto com toda a sua comunidade. A AMD, inclusive, deixou em aberto para a comunidade trabalhar no FSR para as placas antigas. E graças à comunidade é que está sendo adaptado. Meu Deus do céu, mano. Como você fala asneira, mano. De fato, nos consoles Xbox. Porque o PlayStation 5 ele é um RDNA 1.5. Ele é formado pelo Mark Cerny para ser uma experiência ali, um hardware, né? Como eu posso dizer para vocês, um hardware moldado, né? Digamos assim. O PlayStation é um... Caralho, mano, meu Deus, que assustador, senhor. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso, mano? De verdade, por que, meu Deus? Por que? Me explica, meu Deus. Por que eu gosto dessa merda de Flame War? Por quê? Seu arrombado. Sabe por que o PlayStation não tem a porra do RDNA 2? Por que ele não precisa de todas as instruções do RDNA 2? Porque ele não é o Windows. Porque ele não é o Windows. Mano do céu. Ele não precisa da porra do DirectX. Ele não precisa. Entendeu? Tudo que se tem no PlayStation tem no Xbox e vice-versa. O PlayStation não trabalha com DirectX. Aí você, ao lado de um outro animal, que é o marginal do Xbox, fica RDNA Full, RDNA Full. Que porra de RDNA Full, mano? Quais são as melhorias que tem no Xbox que não tem no PlayStation? Fala aí pra mim. Mano, você entende como é simplesmente cansativo de ficar desmentindo esses malucos? Porque depois o Balrog vai lá no Twitter, acredita em qualquer mentira
dita por esses um caras. hardware moldado, é um RDNA moldado. Né? Tem suas peculiaridades, tem seus... RDNA moldado, velho. Caralho, meu Deus. Vou moldar aqui o RDNA, rapaziada. Vou moldar aqui, ó. Trabalhando na moldagem do RDNA. Caralho, vai se fuder, mano. benefícios, mas óbvio que ele não é um Meu RDNA céu. 2 assim completo, né? Já o PS5 Pro ele é acima do RDNA 2, então ele tem recursos dos quais roda o PSSR. Mas como os consoles Xbox eles são tão Aí o PS5 Pro é acima do RDNA 2. O PS5 Pro, rapaziada, ele tem elementos do RDNA 3 e 4, tá? Mas aí ele é acima, né? Ele não vai explicar. Ele não vai explicar até porque ele não entende, coitado. Esse coitado não entende o que tá falando, né? Isso é um pobre. E desculpa, mano. A cabeça dele não deu pra ele ler um texto antes de fazer o vídeo pra vir explicar as coisas pra você. bem projetados no quesito RDNA 2, eles vão se beneficiar disso aqui, olha só. Alguns dias engenheiros da AMD vazaram o código-fonte do FSR4, projetado para hardware RDNA 2, suportando as gerações INT8. Aqui vocês estão vendo INT8, beleza? Como os consoles Xbox têm, tá? O Series S e o Series X. Atualmente os jogos dos consoles usam o FSR3, executando em modo FP16. Mas as operações INT8 são 2 vezes mais rápidas. Assim, no mesmo tempo, você pode processar código que é 2 vezes mais complexo, o que o upscaling leva a uma melhor imagem e a unidade de computação 32 bits únicas, você pode processar. E aqui embaixo ele até ressalta, olha só. Coitado, o PS5 base ele é FP32 e FP16. Já os consoles Xbox, eles são FP32, FP16, INT8 e INT4. Como você pode ver, ambos os consoles... Coitado desse cara, né, mano? Ele tá lendo a parada, ele não tá entendendo absolutamente nada daqui. Tá ligado? Galera, vou explicar pra vocês o que é o FP8 e o INT8, né? O que acontece? Vamos supor, uma maneira bem simples assim de explicar para vocês. Vamos supor que vocês tenham aí 2 réguas. Em uma dessas réguas, ele tem os centímetros e os milímetros para fazer a medição certinha. Isso é o FP8, tá? Na outra régua, você tem o INT8. Então, o INT8 ele só tem os centímetros. Ele não tem os centímetros e os milímetros. Então, quando, no caso, for colocar em prática o trabalho dos metadados e da reconstrução da imagem, o FP8 ele vai conseguir te entregar um resultado melhor, porque ele vai fazer a medição dos pixels, ele vai conseguir trabalhar de forma completa naquela reconstrução. Já o INT8 não. Como ele, entre aspas, ele não tem ali o medidor dos milímetros, ele vai medir só em centímetros. Então terão erros, né? Isso vocês podem pesquisar aí na internet e vocês verão testes, né? Do FP8 e do INT8. Então terão erros, né? Muitas vezes pode ter flicks também na imagem, né? Como já acontece no 3.1 hoje. Só que serão menores esses erros, né? Por quê? Porque o INT8 ele consegue, né, de alguma forma trabalhar melhor. Então ele terá erros, assim como no FSR 3.1 terá, mas serão menores esses erros, entendeu? Enquanto aqui no FP8 ele vai conseguir trabalhar isso de forma melhor. Ele vai conseguir te trazer uma reconstrução melhor, porque tem hardware dedicado, né? Tem hardware dedicado ali. Então ele vai conseguir, né, ele vai ter núcleos ali trabalhando para isso. Enquanto aqui não existe isso, tá? Não existe isso. Isso daqui é uma adaptação que a comunidade criou, né? Para que esse hardware aqui do RDNA 2, RDNA 3, eles consigam trabalhar. Tanto que para esse daqui fazer algo nem parecido, mas para esse daqui tentar imitar o que esse daqui faz, ele perde mais poder. Ele tem um sacrifício aí que geralmente ali, principalmente em RDNA 3, é de 10 a 20%. Como o RDNA 3 é mais forte que o RDNA 2 e também já tem, né, núcleos aí separados, também dedicados, né, para o uso de IA, o RDNA 2 ele ainda vai sofrer mais. Ele vai sofrer um pouco mais, né? Então você vai ter ali uma perca de 10 até 30%, né, no seu poder bruto, para que ele consiga tentar fazer esse trabalho aqui que já existe no FP8. Eu sei que muitos de vocês não entendem muito, não é muito ligado nesse mundo de hardware, né, de software, de PC e tudo mais, mas é importante para que vocês consigam entender o trabalho que está sendo feito aqui, para que você não faça um vídeo igual o Drake, tá?
Eu sei que não é a coisa mais legal do mundo, mas é importante vocês entenderem isso. Só os Xbox Series suportam a arquitetura aqui INT8. Esse modo também é suportado no PlayStation 5 Pro, né? Mas não é suportado no PS5, o que é limitado ao FP16, que é o PS5, né? Então isso aqui explica, meus irmãos, o porquê o Xbox Series, que ele é mais fraco de hardware do que o PS5, vai ter o FSR 4.1 e vai se transformar um monstro de console, tá? Isso é um fato. Para de ser burro. Para de ser burro. Ó, outra coisa que é preciso explicar, tá? Porque ele tá falando aqui também é mais uma das grandes merdas que esse cara fala sem ter entendimento de nada. Quando você coloca um upscaler, né, um upscaling ali, um algoritmo de reconstrução, o que acontece? O FSR, o DLSS, todos eles utilizam-se de mais VRAM, tá? De mais VRAM do que utilizaria ali em resolução, né, nativa, entre aspas ali, né? Você já coloquei o jogo, setei o jogo aqui em 1080p, ele tá rodando 40 fps, eu quero rodar em 60, quero colocar uma reconstrução de imagem aqui, se ativou, ele vai utilizar mais VRAM. O Xbox Series S, que ele tá falando aqui, que ele tá dando como exemplo, ele sofre já justamente por isso. O Xbox Series S tem 10 GB de RAM, né? 10 GB é muito pouco. É muito pouco para os jogos e o sistema do Xbox. Vários desenvolvedores já reclamam desses 10 GB. Agora pensa você, o Xbox perdendo de 10 a 30% de poder bruto, que ele já não tem, ele só tem 4 teraflops, e esse grande problema, esse grande calcanhar de Aquiles do Xbox, né, que são os 10 GB, ainda tendo que utilizar mais RAM por conta da reconstrução. O que vocês acham que vai acontecer com o Xbox Series? Vocês acreditam mesmo que o Xbox Series S vai rodar melhor do que o PS5, vai entregar trabalhos melhores do que o PS5? Vocês acreditam mesmo? Sendo que também o PS5 já trabalha em resoluções maiores? O que esse cara tá falando é mais uma asneira. Mas vamos lá. Muita merda sendo dita aqui, mano. Né? Ele vai se tornar um console com imagem muito mais nítida, com FPS até melhor. Você pode dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. O upscaling aí do... Outra coisa, tá? O que acontece também é muita perca de FPS para quem tem RDNA. Pô, se você coloca aí FSR 3.1 em RDNA 2, né? Você vai ter muito mais quadros. Se você coloca hoje, né, a adaptação que tá aí, né, que é o DLL lá do FSR 4.0, né? 4.0, nem é o 4.1 aí, você perde muito FPS, né? Mas ele não sabe disso porque também ele não foi atrás de pesquisar nada, né? Um cara simplesmente estúpido, fica jogando palavras ao vento falando merda na internet. FSR 4.1 aqui, olha só. Ele dá aqui, ó, 3.1, agora olha o 4.1. Olha pro 3.1 aqui, a bagaceira, e olha pro 4.1 aqui, mano. Isso aqui é um negócio de você realmente ficar assim, boca aberta. Vou repetir pra vocês. Ó, outra coisa aqui também que é importante vocês entenderem, tá? Essa imagem que ele tá mostrando aqui é justamente de uma GPU que já tem, né? Já tem os seus núcleos ali para trabalhar com a FSR 4.1. Então, o que ele tá mostrando aqui, esse resultado que ele tá mostrando aqui, nem é para RDNA 2 aqui, tá? RDNA 2 trabalhando aqui, RDNA... Não. Isso daqui já são em GPUs aqui que já estão trabalhando, né, que já tem esses hardwares dedicados. Então, o resultado no final é um pouco pior também, tá? Aqui é o 3.1, lá do outro lado, ó. Olha como a E imagem RDNA é trêmula 2. e toda ferrada, ó. Ó, agora olha o 4.1. Vocês têm noção, cara. Olha o upscaling 4.1, ele andando aí, eu sei que é tudo nítido, sem nenhuma tremedeira. Deixa eu ver se eu tenho mais testes aqui, ó. Mais testes pra mostrar pra vocês. Pronto, olha o zoom, olha a diferença no... Drake, isso daqui não é... Você deveria ter pego um teste com a DLL que tem disponível e mostrado ela em RDNA 2, tá? O que você tá fazendo aqui é mais de informação. Zoom. Aqui nós temos o 3.1 no Death Stranding e aqui o 4.1 nesse lado. Olha lá do outro lado do Death Stranding, a tremedeira que é. Agora olha aqui, ó, tudo bem formadinho no 4.1. Né? Isso é um fato, cara. O FSR 4.1, ele é melhor, ele vai deixar a imagem melhor e ele é nitidamente superior, né, ao 3.1. Isso vai dar aos consoles Xbox um poder extra, né, e um ganho de vida. Não foi, lembrando, não foi confirmado em consoles Xbox. Isso aqui é coisa da cabeça dele. E lembrando também, para RDNA 2 só vai chegar no ano que vem, que é o fim da geração dos Xbox. Tá, rapaziada? Só para vocês terem noção que se chegar no Xbox isso aqui, ninguém vai querer nem implementar. Por quê?
porque vai ter acabado a geração praticamente. Muito bom. Meu amigo Ícaro vai adorar ver isso aqui. Mas de fato, olha lá o 3.1 e olha o 4.1, a diferença, irmãos. Então tem pessoas que dizem assim, não vai mudar nada, cara. Claro que vai mudar. Claro que vai mudar. Não tem nem comparação, meus irmãos. Vocês têm que ter noção do seguinte. A arquitetura do console Xbox Series, ele é um RDNA muito mais completo. Inclusive o Jason, que fez os consoles Xbox Series, tá fazendo um Xbox Helix. E claro, com base em um PC, com base em arquitetura, com base no que é preciso em ferramentas para acompanhar a evolução de software. Coisa que o Mano, perceba, ele não entende nada do que ele tá falando, só tá falando merda. Xbox sempre acompanha. Então você não tenha dúvida que o FSR 4.1 vai melhorar o Xbox Series X, que já é bem poderoso, e também o Xbox Series S. E isso vai ser incrível, meus amigos. Estou ansioso para ver a melhoria, estou ansioso para jogar no melhor console da geração. Aí, Drake, mas tem o PS5 Pro, mas ele custa 8 mil, eu tenho um. Era para jogar exclusivo, mas infelizmente... Ou seja, hoje, então já que você tem um e tá tão feliz com o FSR 4.1, que não foi anunciado pro Xbox, você já tem upscaler aí melhor no PS5, né? Agora eu vou mostrar também uma outra desinformação aqui, né? Nanda Jojo é essa, da qual nunca fiz nada, né, pra ela. Ela é só uma chorona, né? Não aguenta, quer fazer Flame War, mas ela não aguenta fazer Flame War, né? Ela quer vir trazer desinformação, né? Simplesmente desinformação em seu Twitter, né? Eu retuitei o coisa dela aqui, ó, e ela trazendo só merda atrás de merda aqui, falando besteira, né? Eu vou até inclusive pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. O FSR 4 da AMD chegando ao RDNA 2 pode dar ao Xbox Series S e X uma melhora ainda maior na resolução upscaling. Lembrando que o FSR já funcionava melhor nos Xbox porque são os únicos com DirectX. Nada tem a ver FSR e DirectX. Nada tem a ver. Nada. Não existe nenhuma relação com DirectX e FSR. Isso aqui é só besteira dita por ela. Tá? Não tem relação. Qual que é a melhoria que tem no DirectX relacionada a FSR? Nenhuma, porque não tem nada a ver. Tem nada a ver. E o novo Dev Kit da Microsoft apresentado na GDC revelou que todos os ports virão direto da versão de PC. Logo, a ampliação da vida útil destes aparelhos, bem mais completos que o PS5, é fantástica. Aqui, ela editou, tá? Isso daqui não é o mesmo post que tinha sido feito aqui, ó. Ela falou mais merda ainda, tá? Ela falou mais merda ainda, mas beleza, né? Beleza. Isso aqui é mais uma, né? Das grandes mentiras que esses caras estão falando, né? Como, por exemplo, a imagem do Balrog lá que ele pegou de um francês, né? Que é caçador de clique, tipo o pastor Xbox, tá ligado? Então, só merda esses caras estão falando na internet, né? Tem o outro cabação aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê aqui, ó? Este outro animal aqui, chamado Marginal do Xbox, ó. Ele fala aqui, ó. Passa pano. Veja como isso é bom para o PlayStation. Lembrando que o Xbox Series X já leva vantagem em tudo. Xbox Series X pode ganhar vantagem sobre o PlayStation 5 com a chegada do FSR 4.1. Não tem chegada de FSR 4.1 para o Xbox, e sim para RDNA 2, né, que foi confirmado até o momento. Pode ser que venha para o Xbox? Pode ser. Xbox vai perder mais poder, né, bruto, vai usar mais VRAM e o Series S vai torrar. Essa é a verdade que vai acontecer, né? Aí, eu peguei e retuitei aqui, ó. Esse cara é um animal, cara, é um animal. Ó, o marginal do Xbox, depois de uma live de 2 horas mentindo. AMD FSR 4 foi desenvolvido em parceria com a Sony. A Sony e a AMD trabalharam nisso, né? E aí a Sony tem o seu próprio upscaler, né, que é o PSSR, né? E a AMD, depois dessa parceria, começou a desenvolver, né, e melhorar o FSR, que hoje é o 4.1 na linha 9000, né? Então, cara, esses caras, eles simplesmente não entendem absolutamente
nada das asneiras ditas. Nada. Eles não pesquisam, eles não vão atrás de informação, eles estão simplesmente, né, passando fake news que caras como esse outro aqui, ó, esse outro aqui, vem fazer, ó, FSR 4.1 para Xbox Series X e S. Bomba. Podem, ele vem aqui, podem receber, aí só que você entra na live, ele dá quase certeza que receberão, e outro também que não entende absolutamente nada do FSR, né, de como funciona o FSR, ele não entende, o Doug também não entende. Então ele vem sempre trazendo essas notícias falaciosas, mentirosas, inventadas para vocês clicarem, né? Como é o caso do coitado do Balrog, né? O coitado do Balrog, ele pegou lá a imagem do francês e ele acha que aquilo ali tá correto. Se o infeliz conseguir dar pelo menos a porra de jogar a imagem na porra da IA, né? Ela consegue explicar tudo tintim por tintim para ele porque que aquilo é uma mentira. Mas ele não vai fazer isso. O cara tem a IA hoje. Ele nem precisa fazer igual eu, igual você que vai atrás de informação, vai estudar o que é. Né? Eu gosto desse universo, então eu pesquiso muito sobre hardware, sobre PC, sobre tecnologias. E nem disso eles precisam mais fazer. Eles nem precisam mais buscar essa informação, eles têm tudo mastigado com IA. É só ele vir lá, ó, me tire dúvidas sobre essa imagem, desminta essa imagem. Cara, vai estar lá, a IA vai dar tintim por tintim de todas as mentiras para esses caras. Mas eles querem descobrir a verdade? Não, eles não querem. Então é por isso que a gente tem que trazer aqui esse trabalho, né, de informação para vocês. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!